Bom dia, pessoas livres. Retomando aqui a nossa playlist Metodologia Filosófica, depois de buscar forças, né? Vivi uma situação tanto complicada para os mundos de hoje. Gasguei no final de semana, então foi difícil. Talvez vocês vão notar ainda meu rosto tanto quanto inchado de forças que precisei fazer para o desengasgo, mas estou aqui. E hoje, mais uma vez, inspirando-me na Dominique Fouché e do Jean-Jacques Rousseau, com uma metodologia filosófica dentro dos moldes que estão próximos daquilo que nós consideramos como pensar a nossa ação enquanto pesquisadores, escritores, comentadores, leitores, que exige um certo afinco contínuo nosso. E o que nós ficamos para iniciar hoje seria o que é a explicação de texto, né? E a Dominique Fouché, ela divide isso em quatro momentos. O primeiro deles ela chama o seu princípio. E aí ela vai dizer: em seu princípio, a explicação de texto é a operação mais simples que existe. Consiste, como seu nome indica, em enunciar o que há num texto dado, nem mais nem menos. Explicar é desdobrar, mostrar o que está exposto, pressuposto, implicado, subentendido ou calado por um autor preciso, num lugar bem circunscrito. Ou seja, quando nós explicamos, nós temos que explicar o que é dito pelo autor, nunca mais, nunca menos, mas sim o que é dito. Não podemos nos deixar levar pelas possibilidades mentais que nos é dada pelo pensamento, né? Mas nos centrarmos naquilo que é lido, dito, escrito. Imediatamente se percebem as diferenças com relação à paráfrase. A explicação não se contenta em abordar sobre o que aparece. Ela evidencia o que está envolvido, realça as expressões mais carregadas de sentido, faz sobressair o que está presente em baixo relevo, classifica os elementos segundo sua importância para o movimento do pensamento e não segundo o lugar que ocupam fisicamente. Detalha as articulações geralmente implícitas ou rapidamente assinaladas por termos de ligação, a fim de produzir uma argumentação racional. Ou seja, se envolver com o movimento do texto, né? Se envolver com as coisas que são lidas por nós, no autor que nós estamos lendo, sem perder o raciocínio argumentativo do texto, né? Nada de nos deixar levar por conhecimentos prévios, por questões que estão amarradas com outras leituras que fizemos, com coisas mais que vão inundando a nossa mente na medida que nós lemos. Ou seja, temos que nos distanciar de tudo isso. Pois é, o segundo ponto sobre o que é a explicação de texto. Seu esquema. Durante a preparação da explicação, procure respeitar os princípios que seguem, certificando-se de que foram todos empregados no momento da redação definitiva. Trata-se de exigências gerais que constituem um programa de estudos e que será proveitoso saber de cor, para tê-las sempre presentes no espírito. Primeiro, para fazer as coisas na ordem lógica, separar o tema, aquilo de que trata o texto, da tese, aquilo do que o autor afirma, a fim de elaborar
uma problemática cujos objetos sejam assinalados. Nós comentamos, nós explicamos um texto, porque nós queremos ter esse texto mentalmente conosco. Não que nós sejamos capazes de decorar os textos que lemos, até porque um leitor não tem essa meta, né? Essa meta de decorar aqueles textos que leiam. Até porque não daríamos conta, né? Seriam muitos livros para decorar, né? Nós, leitores, não podemos ser homens e mulheres de 1 livro, de 2 livros, de 10 livros, mas nós somos leitores de centenas de livros. Ou seja, a vida é pouca para se ler tudo que precisa ser lido. Então nós explicamos porque nós queremos guardar no nosso espírito, ou como diria Aristóteles, né, no seu livro chamado De Anima, na nossa alma, né, aquele pesar quântico que fica posto no nosso corpo como o último suspiro. Muita gente já falou disso. E aí, o primeiro passo, ou o primeiro esquema, que é colocado aqui pela Dominique para que nós sigamos, é separar o tema daquilo de que trata o texto e separar a tese, ou seja, aquilo que o autor afirma. Então, essas duas coisas são importantíssimas, né? Independentemente do estilo, aquilo que lemos sempre tem um tema e sempre tem uma tese, né? Nós nos implicamos com o objeto e nós nos implicamos com o que pensamos, com o que queremos afirmar quando escrevemos. Sejamos poetas, literatas, cientistas, filósofos, homens comuns, mulheres comuns, né? Sempre afirmamos algo e sempre tratamos de algo. Segunda coisa, identificar o movimento geral do texto, seus momentos particulares e suas articulações, a fim de reconstruir sua argumentação. Ou seja, o movimento geral do texto, por onde ele transita, né? Em quem particularmente ele toca, ou no que particularmente ele toca, quais são as articulações, né? Quais são os elos, quais são as ligações, quem são outros autores que são importantes para eles, ou quais são as outras obras, sejam elas escritas, pintadas, filmadas, desenhadas, interpretadas, dramatizadas, dançadas, né? É muito fácil, ou é muito comum, melhor dizendo, a música também servir como elo, como articulação em alguns textos. Provavelmente vamos sentir isso ao longo da nossa vida como leitores. Terceiro momento, enquanto progride, ou seja, enquanto você avança na sua leitura, você precisa revelar, analisar e fazer funcionar as noções filosóficas indicadas pelas palavras, subtendidas ou implicadas. Então, há sempre uma noção filosófica presente no pensamento de qualquer autor, de qualquer livro. É por isso que quando nós nos formamos em algo, nós precisamos ter muito bem definida qual é a nossa postura filosófica frente ao mundo. Embora, né, nós saibamos, eu já disse em outras leituras, que esse sentido filosófico da nossa atuação enquanto profissionais de qualquer área, ele vem sendo abandonado, né?
vem sendo abandonado porque as pessoas não precisam mais pensar sobre as suas profissões. Mas se nós fizermos o certo, ou percorrermos pelo o que deve ser, né, nós temos que nos optar, temos que nos colocar dentro de alguma perspectiva filosófica. Seja ela, ao meu ver, boa ou ruim. Né? E aí, claro, né, poderíamos perguntar qual seria uma posição ruim. A posição ruim seria aquela que esquece do humano, né? Aquela que esquece de qual é o fim último do ser humano. Né? Cuidar de tudo, cuidar do mundo dentro da ótica de tornar o mundo algo melhor para todas as pessoas e não exclusivamente para o umbigo de cada um, já que foi dessa forma que a sociedade incorreu, né? A sociedade se construiu, né? O individualismo, os ganhos e os saberes passarem a ser única e exclusivamente de alguns grupos que escravizam, massacram e fazem tudo de ruim com as outras pessoas. Então essa seria, né? Seria uma posição filosófica ruim, no meu entender. E aí há várias correntes filosóficas que nos encaminham para isso. Uma das que movem o mundo é o cartesianismo, na minha opinião. Mas isso é uma história para um outro momento, né? Isso é uma história lá para a nossa leitura do Lyotard no Porquê Filosofar. Eu vou parar por aqui, nesses 2 pontos, para que o vídeo não fique muito longo, mas são 4. Então exploramos hoje o princípio da explicação, né? Que vocês viram, é esse envolvimento concreto com a leitura, total, profundo com a leitura, e o esquema que nós devemos seguir, né? Só esqueci de um ponto do esquema: estatuir o discurso efetuado a fim de apreciar sua natureza e seu alcance. Ou seja, tomar conta do discurso que há no texto, saber qual é a natureza e onde ele quer chegar, né? Qual é o alcance dele. Então, paramos por aqui. Temos aí 2 questões fundamentais para que a explicação do texto aconteça: o esquema e o princípio. E continuamos na próxima leitura. Forte abraço, pessoas livres, forte abraço para todas e para todos. E espero, desejo que possamos ter forças para continuar sempre e prosseguir com as nossas leituras. Um abraço, saúde para todos nós.